Jesus, amigo, temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele nos aproximou de Deus. Nesse momento, nós lembramos que nós estamos em construção. E como já falamos, uma construção ela pode ser dividida em 3 partes: alicerce, estrutura e acabamento. Nesse processo, é bom lembrar que a boa obra que Deus começou em nós, Ele terminará no dia de Cristo Jesus. Isso significa, na prática, que Deus se aproximou de nós, mas nós precisamos manter a proximidade ou nos manter próximos a Deus. Depois de falar que temos uma nova natureza, o apóstolo Paulo agora ele vai falar que nós estávamos longe, mas fomos aproximados. E o meio utilizado por Deus foi o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, nesse momento, expressa o tipo de morte violenta que ele sofreu quando entregou voluntariamente sua vida em nosso favor. E isso revela o alto preço que ele pagou pelo nosso resgate. Se nós compreendermos isso, certamente vamos nos manter sempre próximos a Deus. Pois se compreendemos o valor do nosso resgate, nos afastar desse sacrifício, do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado, é uma insanidade sem tamanho. Tomara, Deus, que você nunca faça isso. Nunca se afaste de Deus, porque eu não vou me afastar. O sangue de Cristo expressa o tamanho do amor de Deus por nós. Deus nos amou de tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. E por que é inexplicável? Porque nós não merecíamos e não merecemos esse amor. Mesmo assim, ele decidiu nos amar. Sem o sangue de Cristo, não haveria remissão de pecados, pois os nossos pecados eram uma barreira que nos separavam de Deus, um muro de inimizade. Conforme Isaías 59, 1 e 2, nós lemos: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, as suas iniquidades,
as suas transgressões separaram você do seu Deus, vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. As duas palavras hebraicas usadas em Isaías, transgressão ou maldade ou iniquidade, é a palavra pesha, pechar. E a palavra pecado é chata, chata. Essas duas palavras usadas juntas em Isaías enfatizam a urgência em abandonar o erro ou o pecado, ou ainda abandonar a rebelião contra Deus, pois a insistência nessa rebelião, nesse erro, trará consequências. Deus não nos ouvirá. A transgressão ou maldade, aquela palavra pecha que falamos, que é transgressão, traz a ideia de que ela cria um abismo entre Deus e o homem. E isso gera distorções interior, levando as pessoas a um vazio existencial. Por quê? Porque houve um rompimento na relação entre criatura e Criador. O rompimento foi tão intenso que temos, a partir daquele momento, dificuldade de encontrar o caminho de volta. E continuamente erramos o caminho. Esse é o sentido da palavra rataá, a palavra pecado, que tem como conceito básico errar o alvo, errar o caminho. E não tínhamos como acertar o caminho. Por isso, Deus se aproximou de nós pelo sangue de Cristo. Por isso, Paulo vai dizer que fomos aproximados através do sangue de Jesus. E assim podemos afirmar: Deus se aproximou de nós por meio do seu Filho. Mas para isso, ele teve que derrubar o muro de inimizade que existia entre nós e ele, as nossas transgressões e pecados. E agora, será que nós vivemos próximos de Deus? Será que expressamos isso em nossa vida diariamente? Ou ainda vivemos como se estivéssemos longe? Em Tiago 4,8, nós lemos: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então nós vemos que, embora Deus tenha se aproximado de nós pelo sangue de Cristo, precisamos tomar a decisão contínua de nos aproximar de Deus, não permitindo que o muro de inimizade, por causa do pecado, seja levantado novamente. E se isso ocorrer, aí já não resta sacrifício pelo pecado, porque nós desprezamos aquilo que Deus fez por nós. Portanto, aproxime-se de Deus. Você que já foi resgatado por Ele, que foi aproximado por Ele,
tome a decisão contínua de ficar perto dele. E ele ficará perto de você e de mim. Eu já tomei essa decisão e não vou voltar atrás. Vou manter-me perto de Deus. Hoje nós podemos falar com Deus, andar com Deus, contar com o seu apoio, pois Ele se aproximou de nós. A questão básica é: será que eu estou próximo de Deus? Será que demonstro isso com minha atitude, com minha conduta, com as minhas palavras, com as minhas prioridades? Temos todo o privilégio da presença de Deus à nossa disposição. Mas precisamos cuidar para manter essa proximidade da nossa conduta, das nossas palavras, da nossa vida. Próximos de Deus, conseguiremos lutar. Próximos de Deus, somos mais que vencedores. Próximos de Deus, expressamos nosso amor para com Ele, porque Ele nos amou primeiro. Estávamos longe, mas fomos aproximados pelo sangue de Jesus. E agora nós temos uma nova natureza. Temos paz com Deus. Temos acesso a Deus por causa de Jesus. Ganhamos uma nova família, os nossos irmãos. E Ele veio morar dentro de nós e nos fez morada do Altíssimo. Por isso e por muito mais, Ele, Jesus, é o fundamento, é o alicerce da nossa fé. E nele, só nele, colocamos a nossa esperança. Que Deus te abençoe e te guarde. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração.